Nós estamos falando da história da liturgia e nós chegamos ao Concílio Vaticano II na década de 60, 1965, quando termina o concílio e a pergunta é como que nós começamos a viver esse concílio depois de toda a liturgia ter amadurecido, ter crescido, e agora como é que vamos viver essa liturgia agora colocada em prática pelo concílio? Então a grande pergunta é como foi a recepção das inovações do concílio. O que mudou no dia a dia das comunidades? E a resposta é tudo e nada ao mesmo tempo. Então, para aqueles que queriam uma renovação, o concílio foi uma fonte inesgotável de mudanças. Eles estavam assim meio que cansados de uma liturgia tão voltada para si mesma, né? Tão sem participação do povo, o sacerdote como o celebrante, como a figura principal. Então, para alguns, o concílio foi uma resposta às suas ansiedades. Para outros, o concílio foi moderno demais, ele não poderia ter aberto tanta coisa, ele devia ter fechado mais coisas, ter imposto mais algumas coisas, como o latim, por exemplo, né? Mas a igreja começou, então, a dar uma diretiva às pessoas. Então, as igrejas do mundo inteiro estavam ansiosas, como nós vamos colocar em prática isso? E o Vaticano começa a publicar, né, a fazer publicações, documentos, para que o concílio fosse aplicado quanto antes nas comunidades. Então, nessa época também foi elaborado um novo missal. O missal antigo já não combinava mais com a forma de rezar uma missa, de celebrar uma missa mais. Então, foi elaborado um novo missal. Foram acrescentadas novas orações eucarísticas, novos lecionários, novas leituras para as missas, com as leituras mais apropriadas à celebração litúrgica. Foram incentivadas formações litúrgicas nos seminários, nas faculdades de teologia, a passagem total do latim para as línguas vernáculas, para a língua que as pessoas falavam no dia a dia. Foi incentivado que as missas fossem mais criativas, mas sem, contudo, perder a sua identidade de missa, e sem descambar em abusos particulares. E com relação ao latim, e a fim de buscar traduções do latim para as línguas dos povos, né, se realizou então em Roma o Congresso de Tradutores Litúrgicos, que teve a representação de 69 nações. A maior parte dos sacerdotes e fiéis receberam com grande expectativa a nova liturgia do Concílio Vaticano II. E houve realmente uma significativa melhora nas celebrações, mas desde o início nós temos sempre dois grupos principais que reagem com relação ao concílio. O primeiro grupo é chamado de involucionista, quer dizer, evoluir ao contrário, né? Era um grupo apegado ao latim, aquele missal do Papa Pio V, que era um missal que saiu do concílio de Trento, onde o sacerdote ficava de costas para o povo, voltado para o altar. Esse é o grupo dos involucionistas, daqueles que queriam que continuasse o latim, que a missa continuasse sendo celebrada como sempre foi celebrada, com o padre de costas, portanto, para o povo. Outro grupo foi chamado de agitadores. Esse grupo achava que o concílio progrediu pouco e que era preciso ter mais inovações. Para um grupo de teólogos, a nova liturgia surgida acertou, sobretudo na sua riqueza bíblica e no esforço desse concílio em aproximar os fiéis através das línguas vernáculas, do sentido eclesial comunitário, da revalorização da palavra de Deus. Então, para esse grupo, para um grupo de teólogos, o concílio finalmente acertou. Agora, tem um outro grupo mais radical que diz que a liturgia agora errou definitivamente, pois, segundo esses teólogos, o concílio havia
teria esvaziado o sentido da transubstanciação, da presença real de Cristo na Eucaristia. Esse grupo mais radical no sentido inverso, né, no sentido mais conservador, achava que o concílio até poderia ser acusado de heresia, porque diminuiu muito a devoção aos santos, à Virgem Maria, e esse grupo acusou então o concílio de erros doutrinais, né? Não faltaram divisões na igreja por causa disso. O mais famoso foi Marcel Lefebvre, que dividiu, né, a igreja, que trouxe de volta tudo aquilo que era antigo e não aceitou o Concílio Vaticano II, e com ele se formaram também outros grupos de padres e bispos que não aceitavam a nova liturgia porque diziam que tinha erros doutrinais. Agora, por lado mais liberal, o concílio teria também sido um erro, um lado liberal, um lado muito da esquerda, digamos assim, na igreja, achou que o Concílio Vaticano II evoluiu muito pouco, quer dizer, ele foi excessivamente sacral, foi litúrgico demais, é inadequado para a cultura moderna, é carente de sentido festivo, sem consideração pelas ciências humanas. Por isso, esse grupo muito radical, por outro lado, ele promove celebrações em que praticamente eles montam uma celebração em cima da outra, né? Eles criam cantos, homilias, orações, digamos assim, mais modernas, no sentido mais negativo desse termo. E dizem eles que assim a liturgia deveria ser mais parecida com o povo, mais com a cara do povo e menos com a cara de mistério, de divino, de sagrado. O que essas diferenças de opinião produziram nos anos pós-concílio? Veja, em primeiro lugar, houve uma dessacralização. Se defendia uma liturgia menos sagrada e mais secular, que destacava mais as dimensões política do que a dimensão salvífica da celebração. Criavam até outros símbolos, surgiam novas liturgias, com excesso de festa e até a adoção de danças e músicas seculares dentro da liturgia. Se questionou os sacramentos com a ideia de que todos teriam direito aos sacramentos, sem preparação necessária, não precisa nem da fé necessária para receber os sacramentos, não todos podiam receber, né, indistintamente. Então teve esse excesso aí para um determinado grupo na igreja. E também houve excessos no que diz respeito à inculturação. É claro que o concílio tratou de adaptar o culto às várias realidades culturais. A celebração, por exemplo, litúrgica na África não podia ser exatamente a mesma que se celebrava em Roma, no Vaticano. Tem que ser diferente realmente. Tem que levar em consideração a cultura local. No entanto, houve excesso sim com a adoção, aliás, de rituais estranhos à liturgia católica, como, por exemplo, a adoção de rituais e símbolos presentes na Umbanda, no Candomblé, em celebrações eucarísticas, onde havia nesses lugares esse tipo de cultura, essa cultura predominante, ou essas religiões predominantes. Por outro lado, houve também a recorrência excessiva às ciências humanas. Parecia que tudo tinha que ser explicado pela antropologia, pela filosofia, pela sociologia, pela psicologia. Parecia que tudo tinha que ser explicado. E aí se multiplicam os movimentos também de oração, adotando comportamentos, adotando doutrinas estranhas à doutrina católica, como a doutrina pentecostal, né, dentro da Igreja Católica, e que levava mais ao individualismo, ao emocionalismo, que a liturgia do Concílio Vaticano II tentou tanto de tirar um pouco esse lado na liturgia. Diante disso, a pergunta que se faz é o que nos aguarda para o futuro? É difícil dizer, mas nós podemos com certeza ver a presença do Espírito Santo na condução da igreja pós-conciliar. É inegável que aquilo que diz respeito à liturgia
nós tivemos uma apropriação maior da palavra de Deus, como a fonte da liturgia. Tivemos o renascimento da oração e ainda a seriedade do trabalho pastoral nas paróquias, a renovação da catequese, o estudo de teologia por parte dos fiéis leigos, as celebrações cada vez mais vivas e vibrantes. Portanto, o saldo do Concílio Vaticano II é sempre positivo. Depois de um tempo em que as pessoas se acharam perdidas, agora finalmente nós podemos dizer que os fiéis começam a encontrar um caminho nos anos pós-concílio. Portanto, feito esse apanhado histórico da liturgia que nós fizemos aí, onde estudamos desde o surgimento da liturgia até a sua consolidação no Concílio Vaticano II, a partir de agora nós vamos nos debruçar sobre alguns aspectos da celebração litúrgica e que são de importância essencial para a sua correta participação, a sua frutuosa participação. Então é preciso entender a liturgia para poder participar bem dela. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o que é uma celebração litúrgica e quais elementos constituem uma verdadeira celebração litúrgica. Em primeiro lugar, toda celebração litúrgica é, antes de tudo, uma reunião. Mas não é qualquer reunião. É uma reunião festiva. É uma reunião de pessoas que se sentem unidas pelos vínculos de afeto, de parentesco e de amizade. Esses laços, em geral, se perdem na nossa vida cotidiana devido à correria ou ao individualismo. As pessoas vivem preocupadas consigo mesmas, se esquecem agora de se reunir, de gostar de se reunir. Então a igreja, com a sua liturgia, ela quer reunir aquilo que está separado através da festa, da alegria, onde as pessoas se sentem felizes em se rever, em se reencontrar. A reunião é a marca da liturgia primitiva. Os primeiros cristãos faziam da liturgia o seu ponto de encontro, o seu lugar de encontro. Os primeiros cristãos faziam festa ao se reverem. Eles faziam um grande almoço, um grande jantar, todo final de semana, porque eles gostavam de se reencontrar. E para exprimir essa realidade foi se criando uma linguagem própria, como chamar esta reunião. Ou chamavam simplesmente de reunião, chamavam também de congregação, mas o termo que vai prevalecer é eclésia. Eclésia é um termo grego que passou para o latim e que significa não só a comunidade dos cristãos, não só os cristãos que vivem juntos, que partilham juntos suas alegrias e tristezas, mas também o local aonde eles iam semanalmente para celebrar. Por isso que nós chamamos ir à igreja nesse sentido. No livro dos Atos dos Apóstolos, essa reunião acontecia aos domingos. Os cristãos se reuniam para compartilhar a fé, a prece, o pão e os bens materiais. Esse encontro festivo nós o vemos registrado nos primeiros padres da igreja, um dos quais é São João Crisóstomo. Ele diz o seguinte: embora a 50 tenha passado, isto é, o Pentecostes, a festa não passou. Toda assembleia é uma festa. Provam-no as palavras de Cristo que dizem: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. A maior prova de que é festa nós a temos nessa presença de Cristo, no meio dos fiéis reunidos. Portanto, uma reunião festiva não deve ser a de alguns. Não dá para fazer uma festa e só alguns se divertirem e os outros ficarem assistindo. Era isso mais ou menos que acontecia na celebração até o Concílio de Trento. Né? O padre celebrava e o povo assistia à missa. No Concílio Vaticano II, a celebração é uma ação grupal. Por isso esse concílio diz o seguinte: as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é o sacramento de unidade. Isto é, o povo santo, unido e ordenado, sob a direção dos bispos. Por isso essas celebrações pertencem a todo o corpo da igreja e o manifestam e afetam, mas atingem a cada um dos membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofício
e da participação atual. Então, a ação litúrgica é uma ação da eclésia, da assembleia toda reunida. Todos os membros estão e devem estar comprometidos na ação celebrativa. Por isso, o novo missal, quando se refere ao sacerdote, já não fala mais do o celebrante, né, como era costume antes do concílio, mas fala do que? De sacerdotes celebrantes, sugerindo haver outros celebrantes além do sacerdote. O povo sacerdotal é o povo batizado, então todo o povo batizado participa dessa reunião festiva. É por isso que as orações estão numa estrutura sempre dialogal. Não é o sacerdote que reza sozinho, ele reza com esse povo sacerdotal. A Constituição Sacrosanto Concilium, em seu número 41, diz expressamente: a principal manifestação da Igreja se realiza na participação plena e ativa do povo santo de Deus nas celebrações litúrgicas. Nos próximos encontros, nós vamos falar sobre as características da Assembleia Litúrgica, as características da Igreja reunida para celebrar. Então, nós vamos falar de cada detalhe, de cada parte da Santa Missa que nós participamos, o seu significado para a nossa vida, de como a liturgia pode transformar o jeito que nós rezamos e que nós cantamos e celebramos a Deus. Então, te vejo no próximo encontro. Até lá.